Bora pra mais um Mercado da Bola sob a temperatura de 40 graus, hein? Pelo amor de Deus, essa semana tá um inferno, hein, meus amigos? Como é que tá aí na sua cidade? Porque aqui, rapaz, sensação térmica de inferno. Pra começar esse Mercado da Bola, bora falar sobre o Napoli, que tem um técnico novo. No começo da semana foi falado aí que o Igor Tudor ia assumir a equipe, porém ele não aceitou a proposta oferecida. O Aurélio de Laurentiis ofereceu 8 meses de contrato e ele não quis pouco tempo desse jeito, né? Queria mais tempo. E aí o Napoli foi atrás de Walter Mazzarri, já fechou a contratação dele, que está voltando ao clube após 10 anos. Então agora o Mazzarri é o novo técnico aí do Napoli, no lugar do Rudi Garcia, que não estava fazendo um trabalho muito bom, já tinha tido alguns atritos aí com o Aurélio de Laurentiis. O presidente do Napoli já queria mandar ele embora algumas semanas atrás, e agora finalmente conseguiu aí um outro técnico. Então Walter Mazzarri é o novo técnico aí do Napoli. Nesse Mercado da Bola, eu ainda vou te contar muito mais coisa interessante. Mais times entraram aí na briga por André. Vou te falar sobre Gustavo Scarpa, que tem mais um interessado agora aqui no Brasil. Corinthians de olho em Gabigol para 2024. Vou te falar tudo isso e muito mais. Só que antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Todd. Seja muito bem-vindo aqui no canal, onde tem vídeos todos os dias para sempre te deixar muito bem antenado em relação ao mundo do futebol. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Gustavo Scarpa segue em alta aqui no Brasil, e agora mais um clube que entrou na briga pela sua contratação é o Internacional. De acordo com a Rádio Tatiaia, o Colorado é mais um que está monitorando a situação do jogador, porém vale a pena lembrar que ainda não foi feita nenhuma proposta oficial. Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Atlético Mineiro são outros clubes atrás de Scarpa. Nottingham Forest, por sua vez, já avisou que está disposto a vendê-lo por 4 milhões de euros. Atlético Mineiro, nesse momento, é o mais forte na briga, mas tenta diminuir esse valor para 2 milhões. Tudo vai caminhando realmente para que Gustavo Scarpa retorne ao futebol brasileiro ano que vem, né? Já são 5 grandes times aqui do nosso país interessados em contratá-lo: Fluminense, Flamengo, Internacional, Palmeiras e Atlético Mineiro. E vamos ver no final quem é que vai levar o Gustavo Scarpa, ou se ninguém vai acabar levando ele, né? Se o Nottingham Forest não diminuir a pedida, provavelmente ele deve ficar no Olympiacos até o fim da temporada, já que nenhum clube, até esse momento pelo menos, deseja aí pagar esses 4 milhões de euros ou 21 milhões de reais. Caio Alexandre, que é um dos destaques do Fortaleza na temporada, entrou na mira do Corinthians e também do São Paulo. É o que garantiu o jornalista Thiago Fernandes do Portal Gol. O Palmeiras, que foi apontado nas últimas semanas como grande interessado pelo atleta, ainda não fez contato nenhum pela sua contratação. Lembrando a vocês que Caio Alexandre pertence ao Vancouver Whitecaps e o Fortaleza vai exercer a opção de compra no final do ano, que é avaliada em 2,5 milhões de dólares. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, já falou algumas semanas atrás que quem quiser contratar o Caio Alexandre vai ter que abrir realmente os bolsos e vai ter que desembolsar uma baita grana pelo jogador, pois ele vai pedir muito mais do que esses 2,5 milhões de dólares que vai pagar agora para o Vancouver Whitecaps. Os interessados em tirar André do Fluminense em janeiro seguem crescendo, e agora os mais novos clubes a entrar na briga pelo jogador são o Manchester United e também o Tottenham. Inclusive o programa Talksport informou que os Spurs estão querendo negociar Højbjerg em janeiro e usar essa grana para contratar André. Borussia, Liverpool, Arsenal e Fulham são outros clubes que também querem a joia do Fluminense. Já o time carioca, por sua vez, deseja receber cerca de 40 milhões de euros pelo jogador que recentemente foi campeão da Copa Libertadores. Meus amigos, o André segue em alta lá na Europa, tudo indica que realmente ele vai para lá em janeiro, iniciar a sua jornada lá, e os interessados seguem crescendo, né? Borussia, Liverpool, Arsenal, Fulham, United e Tottenham. Praticamente quase 100% times da Premier League, né? Só o Borussia aí, que é da Liga Alemã, que também tá interessado. Tudo indica que realmente ele vai parar lá no campeonato inglês. Na tua opinião, você queria ver o André jogando aonde?
Juventus segue muito interessado em garantir a contratação de Jadon Sancho e por isso já tem conversas para trazê-lo em janeiro, onde a ideia é que ele venha inicialmente por empréstimo, com o Manchester United ainda pagando parte do salário. Então ontem o jornalista Ben Jacobs da CBS Sports informou que os Diabos Vermelhos mudaram a sua postura e estão dispostos a emprestá-lo, desde que a Juventus coloque no contrato uma cláusula de compra obrigatória, que seria no valor de 57 milhões de euros ao fim da temporada. Basicamente, o United quer se livrar do Sancho em definitivo o quanto antes. Se não conseguir vender ele agora em janeiro, para qualquer clube que vai emprestá-lo, quer colocar uma cláusula de compra obrigatória. Os caras não querem um possível retorno do Sancho ao fim da temporada. Eles querem se livrar dele o quanto antes. Lembrando que o Sancho segue brigado com o Erik ten Hag, segue afastado do elenco, não pode comer lá na cantina junto com os outros jogadores, tem que comer sozinho no vestiário, não pode parar o carro lá no estacionamento do CT, não pode ter contato nem com jogadores da equipe profissional, nem com a equipe da base, pelo menos de acordo com relatos do jornal The Athletic. Na tua opinião, seria uma boa aí Sancho ir lá pra Juventus, ou vocês queriam que ele fosse parar em outro clube? Fala é. Eu vi algumas pessoas inclusive comentando que seria bem interessante o Newcastle ir atrás do Sancho, né? Mas por enquanto não tem nenhuma movimentação nesse sentido. Bora falar agora sobre o patrocinador desse vídeo, que é a Lotto Billions. Novembro é mês de Black Friday e por isso que a Lotto Billions vai dar um bilhete de quina pra todo mundo que for lá e jogar na Powerball. A Black Friday, como você nunca viu, seu sonho de se tornar um bilionário está apenas a um bilhete de distância. Você não pode deixar passar essa oportunidade. Além disso, todo novo usuário que se registra lá no site da Lotto Billions ganha um bilhete de quina totalmente gratuito. E outra coisa que eu quero lembrar é que Lotto Billions é somente para maiores de 18 anos. Para você obter mais informações sobre essa promoção emocionante lá da Lotto Billions, acesse o link no primeiro comentário fixado. Não deixe essa oportunidade de Black Friday passar, pois é a única em que você pode sair milionário ou então bilionário. Lotto Billions, onde você tem as loterias mais famosas do mundo na palma da sua mão, com saque super fácil, garantido e com muita segurança. Rafinha pode deixar o Barcelona em 2024 por uma boa oferta, e quem garante isso é o portal Ficharris. A publicação fala que os catalães ainda não estão convencidos do futebol do jogador e seguem abertos a uma possível venda ao fim da temporada. O portal Football Transfers confirma tudo isso e fala que a ideia é receber cerca de 70 milhões de euros pelo atacante. Newcastle e Liverpool seriam dois clubes aí que já estariam de olho numa possível mudança. Mais uma vez, Rafinha tem no seu nome ligado a uma saída do Barcelona. Já aconteceu isso na última janela, agora de novo está acontecendo, mas vale a pena lembrar que aqui os portais estão falando que o Barcelona está aberto a uma venda, tá? Não tá colocando o Rafinha na lista de transferíveis, tá desesperado para vender ele, como por exemplo o United quer se livrar aí do Jadon Sancho. A realidade é, se chegar uma oferta aí de 70 milhões, eles topam vender o Rafinha tranquilamente. Lembrando aí que o Rafinha nessa temporada pelo Barcelona já jogou 11 partidas, onde marcou 2 gols e deu 3 assistências. Uns dias atrás eu contei pra vocês sobre o interesse do Arsenal em contratar Douglas Luiz em janeiro, pois Arteta quer reforçar o seu meio campo quanto antes, visando continuar brigando por títulos na temporada. Os Gunners sabem que será muito difícil convencer os Villains a vender um de seus principais jogadores, e por isso já estão estudando possíveis cenários para uma oferta. De acordo com o portal Football London, uma das possibilidades é envolver o meia Emile Smith-Rowe na negociação, e mais uma grana a mais pelo volante brasileiro, porém ainda não se sabe quanta grana a mais seria oferecida. Aston Villa, por sua vez, tem interesse no meia do Arsenal, porém Douglas Luiz é um dos principais destaques da equipe que vem brigando no topo da tabela, e perdê-lo bem no meio de uma temporada seria um grande problema. Hoje em dia, Douglas Luiz está avaliado em 55 milhões de euros e Emile Smith-Rowe está avaliado em 30 milhões. Já falei aqui pra vocês que eu gostaria sim de ver o Douglas Luiz no meio campo lá do Arsenal. Eu acho que ele cresceria muito de produtividade jogando ao lado do Odegaard e também do Declan Rice, iam formar um dos melhores meio-campos dos times aí da Premier League, com certeza, tá? O Douglas Luiz tá voando aí na equipe do Aston Villa, conseguiu voltar à seleção brasileira, né? Já tá lá com o Fernando Diniz, vai jogar contra a Colômbia, contra a Argentina agora nessa data FIFA, e ele tem sim interesse em ir para o Arsenal. O que a gente precisa saber é se os Gunners vão conseguir convencer o Aston Villa a vendê-lo agora em janeiro, ou se os caras vão tentar segurá-lo até o fim da temporada, né?
E caso o Aston Villa consiga segurá-lo até julho, vê se o Arsenal ainda vai ter interesse na sua contratação, já que o Arteta quer reforçar o meio-campo nessa janela de janeiro, tá? Então o Douglas Luiz é o principal alvo, porém outros nomes também são avaliados como plano B. O atacante Gabigol está em baixa no Flamengo e já está na mira de outro time aqui do Brasil para o ano que vem. O craque Neto informou que o Corinthians tem interesse na contratação do camisa 9 e já estuda fazer uma proposta nas próximas semanas. Inclusive, o nome de Gabigol foi indicado pelo técnico Mano Menezes. A ideia do timão é vender Yuri Alberto para o futebol europeu e aí aproveitar dessa grana que vai entrar para contratar Gabigol. O jogador até tinha conversas para renovar o contrato com o Flamengo, porém nesse momento elas estão pausadas e ele segue tendo vínculo com o rubro-negro apenas até dezembro do ano que vem. O Corinthians é maior que o Flamengo. Se Gabigol fizer no Corinthians metade do que ele fez no Flamengo, jamais ele seria vaiado. Faria um busto pra ele. Foi que falou o craque Neto. Gabigol então poderia voltar ao futebol paulista, mas dessa vez não no Santos, e sim na equipe do Corinthians. Vocês aí, torcedores corintianos, o que vocês acham dessa possível troca, né? Vender o Yuri Alberto pro futebol europeu e investir essa grana para trazer Gabigol. Vocês acham aí que seria interessante? Qual que é a tua opinião? Lembrando que Gabigol é dono aí de um dos maiores salários do futebol brasileiro, tá? Então o Corinthians tem que abrir os cofres para pagar a grana aí de salário pro Gabigol, bônus e outras coisas mais. Vamos ver como é que vai caminhar tudo isso. Lembrando que por enquanto não quer dizer que tem oferta do Corinthians pelo Gabigol, tá? Os caras primeiro querem vender o Yuri Alberto pro futebol europeu e aí pegar essa grana e usar para comprar o jogador do Flamengo, tá? Vamos ver o que é que vai acabar acontecendo. Esse foi mais o Mercado da Bola, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu, até o próximo e falou! It's gonna be a long night.